Technology. Olá, estamos começando o Câmara Jovem. Eu acho bom você pegar seu banquinho, sua cadeira ou até mesmo se acomodar no sofá, porque o tema que a gente está trazendo hoje é muito interessante e curioso. Mas espera aí que eu vou falar sobre ele, porque eu quero apresentar os nossos convidados. Eu trago aqui hoje o Marcos e também a Ágata. Eles vão falar sobre a experiência que eles vivenciam de quê? De mochileiro. Isso mesmo, é o tema que a gente vai trazer hoje no Câmara Jovem. Eles que conhecem, estão conhecendo, né, o Brasil, botando a mochilinha nas costas e indo conhecer essa diversidade cultural que a gente tem, tão rica, que é o Brasil imenso. Gente, bem-vindos ao Câmara Jovem. É uma satisfação conversar com vocês. Eu já vou logo direto. Marcos, você é de onde? Eu sou do Mato Grosso, morando em Cuiabá, mas já faz um tempo já que eu estou viajando pelo Nordeste do Brasil. Assim. Quanto tempo, mais ou menos? Eu saí do Mato Grosso em março do ano passado, março de 2020, né? Nossa, vem aí quase um ano, né? Sim, quase um ano já. Viajando. Sim. Eu morei um tempo em Fortaleza, né, que eu estava estudando por lá. E por conta da pandemia suspenderam as aulas e aí voltaram à distância. E como voltaram à distância, eu aproveitei que eu podia assistir de qualquer lugar, né? E aí comecei a viajar. Então, desde agosto, eu estou fazendo um caminho bom, assim, pelo Nordeste já. Ah, que interessante. Espera aí que a gente aprofunda mais isso aí, que agora eu quero saber da Ágata, de onde você é. Eu sou de Minas e moro em Belo Horizonte. Estou viajando há 2 semanas, né? Estou bem no início da viagem e ainda tenho mais 6 semanas de viagem pela frente. Ah, que bacana. Mas você já teve essa experiência de viajar para outros lugares? Sim, eu estive em Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo. Estive em Itacaré, na Bahia, e em Trancoso também. Passei um dia em Salvador antes de vir para cá. Entendi. Então, aproveitando já que a gente está falando, né, desse caminho que vocês já estão fazendo aqui pelo Brasil, especificamente pelo Nordeste, eu quero saber de Marcos. Você disse que está viajando pelo Nordeste, já vai fazer um tempo aí, teve o momento do estudo, parou e agora está viajando outra vez. Mas por que a região Nordeste? Culturalmente o Nordeste é fascinante, assim, né? Riquíssimo. Historicamente, aqui que começou, de certa forma, o Brasil ocidental, né? O Brasil civilizado pelos portugueses. Então, muita coisa para aprender, muita coisa para visitar. Museu, história. A cultura daqui é muito rica, em todos os sentidos, né? De comidas típicas a história, enfim. Então é muito interessante, o Nordeste assim, é fascinante. Fora o povo que é extremamente acolhedor, né? Eu concordo. Uhum. Tá uma experiência muito gostosa mesmo, muito. Que interessante. E o que fez você pensar nessa modalidade de viagem? Porque assim, existem várias outras modalidades, né? Você viajar com hospedagem certa, passagem certa, a sua bolsinha toda pronta, mas você escolheu essa modalidade de ser mochileiro. Por quê? Acho que o mochilão ele dá uma flexibilidade maior, assim, se você gosta um pouco mais de um lugar, você fica um pouco mais de tempo lá e tudo mais. Mas principalmente o baixo custo, né? Eu acho que mochilão, acampando ou ficando em hostels e tudo mais, acaba cabendo dentro do orçamento do estudante, do jovem mesmo. Então fica um pouco mais tranquilo. Ah, entendi. E você também tem essa mesma visão, Ágata, que botar a mochila nas costas sai bem mais em conta? Sim, totalmente. E além da questão financeira, estar viajando dessa forma, principalmente por estar viajando sozinha, amplia muito o número de pessoas que você conhece, as pessoas que frequentam, que fazem esse tipo de viagem, que frequentam hostel e camping, geralmente são pessoas mais abertas. Então, assim, facilmente você faz amigos e interage muito mais com as pessoas. Então, além da questão financeira, que faz muita diferença, também você consegue fazer uma imersão cultural maior nos lugares que você vai, quando você viaja assim. Eu também perguntei para o Marcos e eu estendo para você também, por que a região Nordeste? Então, muito de encontro com o Marcos, a minha decisão de viajar pelo Nordeste. Eu queria muito vivenciar realidades muito diferentes e eu estou no Sudeste, então qualquer coisa que eu fosse procurar por ali não teria tanta diferença, né? E eu acho que a região Nordeste, como o Marcos disse, ela é muito rica, é um povo muito acolhedor, tem muita coisa nova para conhecer, muitas experiências diferentes, praias maravilhosas, então assim, é um lugar muito cheio, com muita coisa para fazer e com muito para agregar, assim, em termos de cultura.
Eu fico aqui toda cheia de perna, né? Eles estão falando bem aqui da região Nordeste. Nós paraibanos, a gente sabe que a gente tem um lugar lindo, um lugar muito atrativo, né, para as pessoas que chegam. E dentro desse período, você está 4 dias, não é, aqui em João Pessoa. O que é que você já vivenciou aqui na cidade? O que é que você já está levando de experiência? Então, acho que o ponto mais marcante são as pessoas, sabe? Eu gosto muito de interagir com as pessoas do lugar, de conversar, de entender como é a dinâmica da cidade. E desde o momento que eu cheguei, todas as pessoas que eu conheci, eles falaram muito bem da cidade. E até mesmo as pessoas que eu já conhecia da minha cidade, que já estiveram aqui, todo mundo sempre fala muito bem, assim. E chegando aqui eu entendi o porquê. É de fato maravilhoso, a cidade tem uma estrutura muito legal. As pessoas são maravilhosas, então assim, até agora é só coisa boa mesmo que eu experienciei aqui. Que bom, então, que a gente está conseguindo, né, mostrar esse lado positivo para você. Você também está levando esse entendimento, Marcos, como é para você, o que é que te marcou aqui na cidade já nesse período que você está? Então, eu também trabalho como motorista de aplicativo, né, para me manter viajando nesses locais e tal. E, enfim, a gente conhece a cidade num nível bem profundo mesmo, a gente vai por cada ruazinha. Então já dá é bem gostoso conhecer a cidade urbanisticamente, assim, eu gosto bastante. Mas eu gosto muito dessas coisas específicas também. Por exemplo, hoje a gente estava procurando algum lugar para ir e eu falei, poxa, tem o ponto mais oriente da América, de todas as Américas aqui em João Pessoa. Vamos lá ver de qual que é e tal, que é a Ponta do Seixas. A Ponta do né? Seixas. Isso. A gente foi lá e deu uma conhecida, enfim, foi bem legal. E tem bastante coisa para conhecer aqui no litoral, né? Então eu estou bem animado. Mas na verdade eu gosto bastante de acampar, assim, sabe? E eu estou muito curioso para conhecer 2 lugares específicos aqui na Paraíba, que é a Pedra do Ingá, né, Itacoatiara, e o Lajedo do Pai Mateus. Isso, o Lajedo do Pai Mateus. Famoso também. Então eu estou me organizando aí para nos próximos dias tá dando uma passeada por lá. E você não vai se arrepender, os lugares realmente são muito lindos. Eu mesmo já fui, conheço todos os 2 e eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. E você falou a questão do Uber, né? No caso do aplicativo que você vem fazendo para manter esse sustentar e aprofunda até o conhecimento com as pessoas, porque entra uma pessoa ali no carro, conversa com você uma coisa, outra e vai conhecendo mais, não é verdade? Exatamente, e é muito engraçado isso, porque você entra em contato mesmo com as pessoas daqui e nota essas diferenças culturais e tudo mais. E eu sempre pergunto, né, o que você tem de legal para orientar, para eu fazer aqui? Então eu saio cheio de ideias do trabalho, assim, e só vou conhecer o que o pessoal está indicando e tal. Então é muito legal mesmo. O pessoal indica muitos lugares aqui na cidade? Aqui na cidade, o que já me indicaram? Fazer o litoral sul, todo mundo fala muito bem. O litoral sul realmente é lindo. E aí tem o pôr do sol no Jacaré também, né? Pôr do sol do Jacaré. Tem outro, hein? Pôr do sol do Hotel Globo, é lindo. Legal. Depois a gente fala sobre. Uhum. E aí no litoral norte tem a Alcena, como que chama? Lucena. Lucena, que o pessoal falou que é muito bacana também. Então, enfim, tem bastante coisa para ver mesmo aqui em João Tem, Pessoa. com toda certeza. E você pretende ficar por aqui até quando? Eu tô relativamente livre, assim, sabe? Não tá preso, tal dia eu vou embora. E aqui também é perto de tudo, perto de Natal, perto de Recife, então tá bem no meio do caminho. Então a ideia é ficar um tempinho bom aqui em João Que bom. Pessoa. E você, Agatha? Então eu fico aqui por 3 semanas e assim, tem muita coisa para fazer, né? Mas eu acho que em 3 semanas eu vou conseguir conhecer pelo menos grande parte desses lugares que a gente tem recebido indicações e tudo mais. E depois daqui eu vou para o Rio Grande do Norte, numa cidade que é bem próxima a Natal, que chama Nísia Floresta. E aí lá eu fico mais 3 semanas também. Certo. E durante esse período que você escolheu, por que 3 semanas aqui, 3 semanas? Tem um motivo para isso? Ou você criou um roteiro ou você está deixando acontecer? Sim, um pouquinho dos dois, assim. Eu quero ficar tempo suficiente para conseguir me conectar com a cultura do lugar. E isso eu não conseguiria ficando um final de semana, ou talvez uma semana seria muito pouco tempo. Porque assim, 3 semanas, assim, eu acredito que eu vou conseguir sentir a dinâmica da cidade, perceber. E aí, por exemplo, essa semana tem feriado, então tem um movimento diferente. Então, semana que vem já vai ter um movimento diferenciado. E eu quero muito experimentar essa dinâmica da própria cidade.
E aí eu entendi que 3 semanas seria um tempo legal. Mas, se caso mudar, se eu quiser aumentar o tempo também, eu faço, assim. A ideia é não ficar muito engessada, mas ter pelo menos um norte, assim. Tem uma previsão, mas não precisa ser tão previsível, não é verdade? Entendi. Marcos, a gente já tocou aí 2 vezes nesse assunto, mas eu quero voltar porque eu achei interessante. Você disse que está fazendo viagens por aplicativos, que é para dar uma ajudada financeiramente. Sua renda está sendo só essa? Você teve alguma preparação financeira? Como é que é isso? Eu juntei um pouco de grana antes de vir, né? Mas como eu já estou viajando faz um bom tempo, minha renda é praticamente toda essa, né? Então Entendi. tenho que trabalhar bastante. A gente vai voltar falando sobre isso daqui a pouquinho. Por quê? Porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo só para você tomar uma aguinha, pegar algum biscoitinho, uma pipoquinha, para voltar e continuar assistindo o programa com a gente daqui a pouquinho. Até já! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Yara Furtado e eu vim aqui falar sobre viagens. Eu sempre gostei muito de viajar e passei a priorizar isso na minha vida. A maneira que eu gosto de conhecer novos lugares é passar um tempo um pouquinho maior em cada país e assim entender da cultura e do cotidiano de quem vive ali. A minha primeira viagem foi a trabalho para o Chile. Depois eu me organizei muito, juntei dinheiro para poder estudar inglês na África do Sul. Também fui fazer um curso na minha área na Argentina. E minhas 2 últimas viagens foram para trabalhar na Austrália e em Portugal. E é uma dica para quem quer conseguir condições financeiras de conhecer novos países, é juntar a viagem com o trabalho e assim você consegue se manter no país que você vai conhecer. Para quem, assim como eu, gosta e precisa economizar, a minha dica é buscar por maneiras alternativas de se locomover e de se hospedar, como fazer uma viagem de trem ou de ônibus, se hospedar em casas compartilhadas. Quem sabe alugar um motorhome e poder utilizar o veículo como uma maneira de locomoção e de hospedagem. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade de falar da minha experiência, espero que ajude algum de vocês. Olá pessoal, tudo bem? Olha, como agente de viagens, a gente pode dar algumas dicas importantes para quem está querendo fazer esse tipo de viagem mais jovem, mais mochileiro, né? Estilo mochileiro, que não vai ter esse apoio de excursões ou de grupos ou agências no local onde você se encontra. Então acho que importante é você conhecer o local para onde você vai, extremamente importante conhecer a cultura, algumas situações você pode fazer ou não, vestir-se, a maneira que se veste, enfim, tudo isso é influenciado pela cultura local. Então é bom conhecer o local para ficar mais seguro. Outra questão importante é o seguro de viagens. Você precisa fazer o seguro de viagens, porque o seguro de viagens pode lhe dar cobertura na questão de saúde, alguma intervenção médica, algum problema que você ocorra na área médica lá, que é diferente do nosso sistema, normalmente e também nas questões de extravio de bagagem, aeroporto, algo desse tipo. O apoio do seguro de viagens é um apoio muito importante nesses momentos das viagens. Procura manter um kit farmácia seu, próximo de você, sempre à mão. Tá? Remédio para dor de cabeça, para pequenos cortes, ali um anti-inflamatório, essas situações, se tiver algum remédio mais aprofundado nessas questões, leva junto com a receita, porque é importante que você tenha isso sempre à mão. Câmbio, você fazer o câmbio, a questão monetária, de preferência antes de sair do Brasil, e dependendo de onde você vai, leve em moeda forte, leve em dólar, faça por euro, porque essas situações geralmente geram menos desvalorização, você perde menos nesses câmbios onde você for fazer. E procura agências de câmbio importantes, conhecidas no local onde você vai fazer. Guias credenciados, caso você vá contratar algum serviço, principalmente para esse turismo de aventura, né, que é conhecer, desbravar locais. Então, se for contratar guias, procura guias credenciados, tá bom? Para não correr o risco de sofrer algum golpe por lá. E também mantenha contato sempre com quem você deixou no Brasil. Isso é importante porque você faz o registro da sua viagem, manda sempre vídeo, fotos do local onde você está, o que é que você está indo conhecer, porque além de deixar isso registrado, você também mata a saudade de quem está aqui no Brasil lhe aguardando. Então são dicas essas aí, eu acho que são importantes, porque você mantém uma viagem segura e você consegue curtir bem o local para onde você vai. No mais, boa viagem a todos. O coronavírus é uma coisa
que é muito feia. Ela pode fazer muitos gripes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool de novo, vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua, tomar banho. Quando chegar com algum sapato sujo, passar álcool na sola. Depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você, porque você tem filho para criar. Eu não vou mais pro colégio presencial. Eu fiquei triste por isso, mas é pro meu bem, pra não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa. Aí esse ano tá praticamente a mesma coisa. Essa doença é muito forte e pode matar várias pessoas. Quando o coronavírus acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. Mas quando passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu chegava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço. Olá, eu me chamo Joselma Costa, vim aqui para falar um pouco da minha experiência com viagens. Minha primeira viagem internacional que eu fiz foi uma viagem de mochileira, foi uma experiência única. Eu fui à França porque eu tinha concluído um curso de francês e gostaria de praticar, vivenciar um pouco a cultura francesa e fazer uma troca mesmo dessa cultura. Acredito que essa foi a viagem mais cara que eu fiz de todas as outras, apesar de ter viajado muito. Mas quando você faz a primeira viagem, você não tem noção do que leva, do que gasta. Acabei gastando sem necessidade, comprando coisas. E depois você começa a entender qual o estilo de sua viagem, qual o seu perfil de viagem. Eu não sou uma pessoa que viajo para comprar. Eu prefiro gastar o dinheiro com alguma atividade cultural, com um restaurante legal para comer a comida típica do país, da cidade. O que eu faço hoje para viajar de uma forma mais econômica, eu sempre economizei, uma parte do meu dinheiro do meu salário sempre vai para a despesa de viagem, é uma programação que eu tenho. Eu não sou uma pessoa que troco de carro a cada 2 anos, eu tenho um carro velho, mas eu prefiro investir em viagem do que estar trocando o carro a cada 2 anos, ou comprar uma bolsa cara, ou comprar algum item muito caro. Eu tenho um estilo de vida que eu consumo o mínimo que eu necessito e para economizar de fato a viagem. Outra dica importante é você comprar as passagens com antecedência, fazer as reservas com antecedência, porque você consegue uma economia muito boa na compra da passagem, na reserva de hotel. E quando você chega... e você também estudar um pouco o país. Assim, se você não sabe a língua nativa, eu nem recomendo viajar só, porque você vai ter mais dificuldade. Então, se você não sabe a língua ou qual país você vai visitar, ou se você não tem pelo menos o inglês como básico na sua vida, que viajem com excursão, ou para algum país que você tenha um amigo, um conhecido, que vai lhe dar um suporte, porque realmente, de fato, é muito difícil você chegar num país, não saber a língua e ninguém saber a sua, e você vai ter muito perrengue, muita dificuldade. Então é isso, as dicas que eu dou. Vale muito a pena. Eu digo que minha experiência de viagem não é igual à sua, nem nunca vai ser. Cada um tem um olhar diferente e tem um estilo um perfil diferente de viajante. Então, o que eu falo? Você se programando, você fazendo todas as continhas do que precisa, do que você pode deixar de gastar para poder economizar para a viagem, isso vale muito a pena, que é o que eu faço. E antecedência, né? Você tem que comprar as coisas com antecedência. As passagens que tem muitos bilhetes aéreos, que dá muita promoção, isso vale muito a pena. E ver o seu roteiro interessante. Eu não recomendo para ninguém fazer 200 países
que o pessoal faz 10 países em 20 dias, não vale a pena. Vale a pena você escolher 1 ou 2 países ou um só e conhecer bem, conhecer a cultura, comer bem, experimentar. E estamos de volta com o Câmara Jovem, hoje falando sobre viagens, de maneira mais específica sobre mochila nas costas. É a vida de mochileiro. Quem está compartilhando conosco a experiência é aqui a Ágata e o Marcos. Estão contando, né, todo esse trajeto que eles estão vivenciando nesse momento de mochilinha nas costas. E antes a gente estava aqui conversando com o Marcos sobre a maneira que ele encontrou de sustentar um pouquinho aí as viagens financeiramente. Marcos, você estava falando da questão de trabalhar como um aplicativo, né? E como é que está sendo essa experiência? Você já disse que teve uma preparação financeira, mas que agora o dinheiro, já que já faz tanto tempo, já está começando a faltar e essa foi uma saída, não é? Sim, e é muito bom porque, de certa forma, dá uma flexibilidade de horários, né? Então, para estudar à distância e para aproveitar a cidade, sobra um tempinho legal e, enfim, eu faço meus horários, então é tranquilo nesse sentido. E aquilo que a gente estava conversando, eu conheço muito bem a cidade, sabe? Em níveis bem profundos, assim, cada bairro e cada bairro diferente, várias pessoas diferentes, então é muito, muito legal mesmo. Tá sendo... Com certeza. Você recebe, assim, algum apoio da sua família com relação a isso, seja financeiro ou incentivo mesmo? Como é um trabalho um pouco instável, né? Depende de movimento e tudo mais, e pode acontecer alguma manutenção do carro, alguma coisa assim. Quando surgir algum imprevisto, minha família dá um suporte, sim. Mas eu tento não precisar tanto, sabe? Eu tento o máximo. Tem uma independência, né? Isso. E você, Ágata, como é que é? Ele tinha uma preparação, mas tanto tempo já, quase um ano fora de casa e começa já a sentir, né, o impacto disso. Se você teve alguma preparação, como é que é? Sim, eu me organizei para poder fazer essa viagem antes, até mesmo porque eu tinha um pouco de medo, assim, dos imprevistos, né, do caminho, então eu queria estar preparada, mas paralelo a isso eu também faço trabalhos durante a viagem para dar uma equilibrada, para me dar mais segurança e mais tranquilidade também. E aí um exemplo de trabalho é trabalhar de recepcionista em alguns ambientes, e aí isso vai ajudando assim no orçamento da viagem. Ai, que bacana. Você é estudante, como é que é assim, a sua vida fora dessa vida de mochileiro? Sim, então eu estou num momento de transição, assim, eu me formei no final de 2019 e aí senti que não era muito a área que eu queria seguir e decidi me dar um tempo para poder me dar um tempo, assim, me dar um espaço mesmo, entender de fato o que eu quero fazer depois dessa viagem. Inclusive, esse é um dos motivos de viajar sozinha, para poder me desconectar mesmo da minha rotina, do meu ambiente, da minha zona de conforto ali na minha casa e conhecer novas realidades, novas possibilidades, para então decidir o que eu quero fazer, quais são os próximos passos que eu quero tomar. Tem um pouco do se perder para se encontrar, não é? Totalmente, exatamente isso. Ai, que interessante. E você, Marcos? Você disse que estuda, você faz o quê? Sim, eu estudo Ciências Sociais e no Mato Grosso, né? E por um programa da própria faculdade eu consegui um semestre numa universidade do Ceará. E aí eu fui para lá no começo de 2020, né? Só que eu tive um mês de aula e começou a pandemia do Covid, né? E então ficou tudo meio em suspenso, assim, fiquei um período milhares de quilômetros longe de casa, sem nenhum apoio, sem nada para fazer e a faculdade parada. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar de Uber também para me manter e tudo mais. E aí quando as aulas voltaram, elas voltaram à distância. E aí como eu já estava de carro e com aulas à distância, podendo assistir de qualquer lugar, né? Eu aproveitei isso e, enfim, comecei a viajar. E aí eu concilio viagem e estudo, né? Tenho aula, nos horários que eu tenho aula eu paro geralmente, assisto a aula, faço as leituras e os trabalhos e tudo mais. Depois volto a viajar, a trabalhar. Entendi. A gente pensando assim nessa questão da pandemia, ela até contribuiu, né, de certa maneira, para a gente ver algumas possibilidades que antes a gente não tinha, como estudo à distância. Eu sei que muita gente tem preconceito até, né? Mas foi forçada a estudar à distância, quebrando aí essa barreira. Mas isso é um assunto para outro momento. E Ágata, você é uma pessoa que está tendo essa experiência, quer vivenciar tudinho, mas viajar com uma mochila nas costas é assim tão encantador como muita gente acha ou realmente tem os seus contratempos? Tem o outro lado da moeda, né? É muito gostoso, eu estou achando incrível a experiência.
ter esse espaço para você e essa liberdade de decidir o que você quer fazer na hora que você quer, mudar os planos, isso é muito bom. Mas, por um outro lado, também é um pouco difícil ficar longe de casa, aí tem dia que a saudade aperta, aí faz chamada de vídeo, chora. E também por estar sozinho e longe, às vezes dá uma bagunçada assim na cabeça, sabe? Traz meio que muitos pensamentos à tona e aí você tem que resolver as suas questões. Então, assim, emocionalmente é um pouco instável em alguns momentos, mas eu acredito que isso agrega muito também. Então, é um ponto meio que negativo que se torna muito positivo depois, porque proporciona um autoconhecimento muito grande, assim, na minha percepção. Na sua percepção. E você acha, assim, muita gente pode estar ouvindo agora e achando, que bonito, que bacana, eu quero fazer também. Você acredita que qualquer pessoa consegue fazer isso, botar uma mochila nas costas e seguir sozinho, vivendo experiências, ou é sempre bom dar uma analisada antes? Com certeza, é bom dar uma analisada antes, assim, porque uma pessoa que é muito presa à casa ou à família e determinados tipos de conforto vai sentir um baque muito grande, porque, por exemplo, uma forma da viagem ser mais barata é ficar em hostels, e em hostel você não fica num quarto sozinho, você divide quarto com outras pessoas, você divide banheiro com outras pessoas, e é muito diferente, assim, no início foi a primeira vez que eu fiquei em hostel, então, assim, é bem diferente, assim, desafiador. Então, você está constantemente se colocando em situações que antes você não se colocava. E é preciso estar aberto a isso e entender que isso vai acontecer praticamente o tempo todo. Então, assim, eu acho indispensável essa preparação antes de pesquisar, de conversar com pessoas que já fizeram. Tem muitas pessoas no Instagram que conversam sobre isso, então eu acho muito importante se preparar antes. Com certeza. Marcos, você pensa dessa maneira também, que é importante ter essa preparação, ou você é mais aventureiro mesmo? Com certeza, pelo menos uma ideia, uma noção inicial de o que você está esperando, né? Como que vai ser, para você não chegar completamente despreparado, porque realmente sempre surgem alguns imprevistos, não só materiais, assim, mas emocionais mesmo, como a gente estava conversando. Bate uma saudade de casa e você está a milhares de quilômetros de qualquer pessoa, sabe? Mais íntima, assim. E aí, às vezes é um pouco difícil, sim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é enriquecedor, então a gente busca compensar esse lado negativo. Uma experiência vai suprindo a ausência, né? Vai fazendo essa troca. Eu confesso que eu nunca vivenciei uma experiência de mochileira. Eu acho que não vai muito comigo, então eu não vou nem dizer nada referente a isso. Mas é bom mesmo, né? Acho que planejar é a base, né, de todo ser humano, porque se você não planeja, muitas vezes você não sabe o objetivo, né? O planejamento é ter uma meta a ser alcançada, para isso que serve. Então eu acho importante você fazer um planejamento também para não meter os pés pelas mãos e acabar acontecendo coisas que fogem do seu controle e vai ser bem pior, né? Mas a gente está quase chegando aqui ao finalzinho do programa e antes da gente finalizar, eu queria que cada um falasse o que você espera daqui para frente, porque a gente falou muito do que vocês já vivenciaram, no que aconteceu, mas o que é que vocês querem daqui para frente? É um momento assim que mais na frente vocês pretendem repetir essa experiência? Eu sei que vocês estão vivenciando elas agora, mas é algo que vocês vivenciariam outra vez? Querem isso em outros momentos? Marcos, você primeiro. Eu ainda tenho um bom tempo viajando, assim. Eu tenho até abril mais ou menos pela faculdade no Ceará, mas eu estou um ano adiantado em relação à minha faculdade no Mato Grosso. Então eu tenho tipo, mais ou menos um ano viajando ainda. Então vai ser uma experiência bem interessante. Assim, vai sair do Nordeste nessa viagem ou continua por aqui? Eu vou passar um bom tempo no Nordeste, mais uns 5 meses pelo menos. Mas depois eu pretendo dar uma volta, passar pelo Norte, ir até o Amazonas talvez, e enfim, continuar. Tá só começando? Sim, na metade. Certo. E você, Agatha? Assim, eu estou bem animada para as próximas semanas. Eu acredito que vai ser ainda mais enriquecedor. Eu vou conhecer mais pessoas, mais lugares e me conhecer mais nesse caminho. E com certeza eu vou repetir. Estou achando assim, uma experiência incrível, tanto viajar sozinha quanto mochilando. Então, assim, definitivamente eu vou fazer mais vezes, sim. Que bom.
recomenda então que a família esteja concordando, né? Porque tem gente que quer fazer isso por aventura, mas é bom a família sempre estar sabendo onde está, não é? É bom, né? Porque a gente está longe de casa, então qualquer perrengue, qualquer problema, é bom que a família saiba pelo menos onde você está. É isso, né, Marcos? Sim, eu compartilho minha localização com minha família o tempo todo, assim, sabe? Tipo, tá muito longe, sozinho, qualquer coisa pode acontecer, né? Então é bom que eles tenham consciência de onde que eu tô, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo e tudo mais. Ah, que bacana. Gente, eu adorei conversar com vocês. Foi ótimo conhecer um pouco da história de vocês, trocar essa experiência aí que vocês estão vivenciando. Imagina, o prazer é todo nosso. Muito obrigada. Muito bacana mesmo. Ai, que bom. E você que está acompanhando o nosso programa, a gente só tem a agradecer. E sabe, ó, pode assistir quantas vezes quiser lá no YouTube, é o TV Câmara JP. E não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, Câmara Municipal JP. Lá você interage com a gente, pode deixar até sugestões de outros temas e também comentar o que achou desse. Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá! Technology.